Abramos a palavra do Senhor na primeira carta de Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, iremos ler do verso 1 ao verso 5. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Até aqui a palavra. Vamos a Deus novamente a oração. Santo e bendito Deus, nessa manhã de culto ao Senhor, nós nos deparamos com a sua mensagem, Deus, que é rica, que é maravilhosa, que transforma a nossa vida. Pedimos encarecidamente, meu Pai, que o seu Espírito Santo nesse momento nos ilumine o nosso coração, ilumine nossa mente, para que possamos compreender com clareza, Deus, as suas palavras, que elas possam achar guarita em nosso coração, meu Pai, e que possamos cada dia mais viver por ela. É assim que nós oramos, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Você conhece alguém que cresceu na igreja com você, mas hoje já não está mais na igreja? Ou ainda, você conhece alguém que estava ao seu lado aqui na igreja há poucos meses, há poucos dias, mas hoje está em igrejas que distorcem a palavra do Senhor? Acredito que sim. Muitos são os exemplos das pessoas que têm abandonado a fé. E os motivos são diversos. Essas pessoas abandonam a fé para procurarem aquilo que é mais agradável, aquilo que é mais cômodo, mais interessante aos seus olhos. Essa realidade do abandono da fé também está presente aqui na Igreja do Senhor em Éfeso, na qual tinha o jovem Timóteo como administrador. Paulo, então, pensando no bem dessa igreja, faz uma carta, uma advertência sobre a presença de falsos mestres que tinham o intuito de levar aqueles que não tinham a fé enraizada em Cristo Jesus. E esse é o tema do sermão dessa manhã, o abandono da fé, o abandono da fé. E diante desse tema, o que nós, povo de Deus, precisamos saber acerca daqueles que abandonarão a fé? A primeira coisa que nós devemos saber é que esta é uma realidade presente. Volte os seus olhos para o verso 1, que diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O Espírito Santo é o responsável de pegar as mensagens do Deus Pai e entregar aos seus servos, a nós, seu povo. No Antigo Testamento foi feito por intermédio dos profetas, e aqui, no Novo Testamento, é feito pelo testemunho dos apóstolos. Paulo enfatiza que a sua palavra provém de Deus Pai. Palavras, então, que têm autoridade, palavras que têm verdade, palavras que aqueles que a ouviram, podem acreditar, podem confiar, sendo ele mesmo, o apóstolo Paulo, um instrumento de Jesus Cristo para levar a verdade de Cristo para a sua igreja. Tais palavras aqui, ditas por Paulo, são tão claras que não poderia haver qualquer confusão, não poderia haver qualquer ambiguidade dos seus leitores, porque ele diz aqui no verso 1, o Espírito afirma expressamente. O Espírito Santo, então, declara um alerta de perigo, o abandono da fé por parte de homens e mulheres, em detrimento a ouvirem a falsos mestres que viriam e seduziriam o povo de Deus com suas invenções próprias, invenções carregadas de engano, carregadas de mentira,
que daqui a pouco o nosso texto irá nos apontar. Essa advertência aqui feita por Paulo, pelo Espírito Santo, é uma advertência que valeu para a igreja de Éfeso e vale para ainda nós hoje, igreja do Senhor. E ele continua dizendo que o Espírito afirmou expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A mensagem, então, de Paulo, ela é clara e objetiva. Alguns apostatarão, ou alguns abandonarão a fé em Cristo Jesus. Timóteo não poderia achar, pelo fato do evangelho estar crescendo, a igreja florescendo, que alguns não viriam a cair da fé. Mas pelo contrário, lobos vorazes já estavam perturbando a igreja do Senhor. Realidade que se iniciou no momento da ascensão de Cristo e terminará no dia da sua volta. Lobos vorazes que Paulo já tinha advertido lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Essa realidade Paulo já anunciou para os fiéis. Lobos vorazes já estavam circulando dentro do rebanho, a fim de levar aqueles que estavam com a fé enfraquecida. É dito em Atos 20, 29 a 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Nesse alerta, meus irmãos, nessa advertência, podemos ver o grande cuidado do Deus Pai com a sua igreja, sempre a advertindo dos problemas, das dificuldades que estão por vir em dias futuros. É essa realidade que estava presente na igreja de Éfeso, na qual tinha um jovem Timóteo administrando, e também está presente em nossos dias, dentro das nossas igrejas. E o texto continua falando, então, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A realidade aqui apontada pelo apóstolo Paulo é a apostasia, ou melhor, é o abandono intencional, consciente e deliberado da fé em Cristo Jesus. Apostasia é quando aquela pessoa que estava professando a fé em Cristo, aparentemente crendo, seguindo os ensinos, os abandona em detrimento ao erro, à enganação, à mentira. E devemos ser claros aqui, meus irmãos, essas pessoas não abandonaram a fé salvadora que nós, os eleitos, temos e não perderemos, porque fomos comprados pelo sangue de nosso Cristo. Mas o que essas pessoas aqui abandonaram era uma fé superficial, uma fé que crê com a mente, mas não crê com o coração. Uma fé que por algum tempo mostra-se disposta a caminhar nos ensinos, mas com o passar do tempo é uma fé que não quer se comprometer com a verdade de Jesus Cristo. Não sabemos o número ou quais são essas pessoas que abandonarão a fé em Cristo, mas podemos reconhecer pelas suas práticas e posturas quem são. As práticas serão mencionadas logo em seguida, mas consistem em obedecer à mentira de enganadores. Podemos ilustrar tais pessoas com a parábola do semeador, contada em Mateus 13 por nosso Cristo, as quais parte da semente caíram em solo rochoso, mas vindo o sol quente, as queimou, por elas não terem raízes profundas. E ainda logo, outra parte que caiu entre os espinhos, mas ao crescer foram sufocadas por estes. Então Jesus, logo após a passagem, ele explicando essa parábola, fala que a semente somos nós. São aquelas pessoas que apresentam uma fé superficial, sem verdadeiro arrependimento, sem verdadeiro comprometimento com o ensino de Cristo, o qual, por não terem raízes profundas, são logamente queimadas, são logamente destruídas. E a outra parte, as sementes que parecem ser sadias, estão crescendo, mas com o passar do tempo, elas vão olhar para todas as outras coisas e abandonarão a Cristo. Meus irmãos, precisamos entender com clareza que o abandono da fé não são dias que ainda virão, são dias que já estão em vigor.
apostasia, já vivemos dias de apostasia. Nós não sabemos quem são essas pessoas que abandonarão a fé, não sabemos as causas, mas sabemos que são pessoas que convivem conosco, pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estamos nos relacionando diariamente. Mas diante disso, pode vir uma pergunta à nossa mente: como não seremos nós aqueles que abandonarão a fé em Cristo? Como não seremos nós aqueles, por alguma dificuldade, alguma doutrina, não abandonaremos Cristo? Essa resposta não está em nós. Nós podemos ter a certeza, a plena certeza que, crendo verdadeiramente em Cristo Jesus, temos a vida eterna. Devemos então nos apegar a Cristo, tendo uma fé que é obediente, uma fé que obedece os ensinos, uma fé que tem as raízes enraizadas no ensino puro de Cristo Jesus, crendo com a mente, crendo com o coração que Ele é o caminho, a verdade e a vida, tendo como ideal todos os nossos dias servi-lo, obedecê-lo, conhecê-lo, e sabendo, meus irmãos, que aqueles que o Senhor escolheu, comprou com o seu Filho, nunca serão perdidos. E saber que, mesmo se cairmos em graves e dolorosos pecados, não abandonaremos a fé, mas buscaremos em arrependimento Cristo Jesus. A semelhança do apóstolo Pedro, que ao negar Jesus, caiu em grave pecado, voltou para ele em arrependimento, e não sermos como Judas, que ao trair Jesus, motivado pelo seu pecado, pelo tamanho remorso, tirou a sua vida. A segunda lição acerca do abandono da fé é que esta é obediência à mentira. Leamos novamente o verso 1 até o 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. O abandono aqui da fé é marcado, é caracterizado pela obediência a falsos mestres, não obedecendo mais Cristo e a sua palavra, mas obedecendo a, como o texto diz, espíritos enganadores, ensinos demoníacos. Esses falsos mestres aqui são chamados por Paulo de espíritos enganadores, ou melhor, espíritos sedutores. E notem como é interessante, ele fala que são espíritos enganadores, indicando que tais homens se vangloriavam por ter o espírito da verdade. A sua fala é de verdade, mas nós bem sabemos que podem sim falar o nome do nosso Deus, podem sim parecer com a verdade, mas pelos seus frutos nós podemos conhecer quem de fato são. São homens guiados pelo espírito da mentira e pelo espírito do engano que provém de Satanás, buscando enganar e seduzir com um aspecto de santidade, um aspecto externo de santidade. Por isso é dito em 1 João 4:1 o seguinte: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Paulo vai além, ele diz agora que esses espíritos são ensinos demoníacos. Como nós já dissemos, são doutrinas diabólicas que está presente na boca desses homens. Todo aquele que não professa a verdade, que fala de mentira, engano, é anátema. Tal engano, infelizmente, encontrou atenção por parte daqueles que não mais se satisfazem nas palavras de vida. Tais pessoas agora passaram a dar ouvidos ao ardil, à mentira, propostos por esses homens perversos. E o texto continua no verso 2 dizendo que pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. São homens marcados e caracterizados pela hipocrisia,
como se eles usassem máscaras nas suas faces para esconder o seu ensino falso, passando-se de meias verdades que de forma muito sutil distorcem a verdade de Deus. São homens influenciados simplesmente por seus gostos pessoais e suas tendências, suas preferências pecaminosas. O que não provém da verdade, o que não provém da única e verdadeira verdade, é engano e mentira, simplesmente. Esses homens hipócritas mentem tanto que tiveram suas consciências cauterizadas, ou melhor, suas consciências foram marcadas com ferro quente, assim como se fazem bois que são marcados pelos seus donos. E esse local que foi marcado agora se tornou insensível. Assim, as suas consciências se tornaram insensíveis. Sua faculdade de afirmar ou condenar alguma ação está perdida. Eles se tornaram indiferentes a qualquer bem espiritual. Sua consciência agora foi marcada por Satanás e pertencem a Satanás. E em seguida, no verso 3, mostra o conteúdo desses homens que diz que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. A apostasia aqui relatada não é apenas uma renúncia a Cristo, mas é o afastamento de doutrinas bíblicas que nós conhecemos, em prol de doutrinas heréticas, doutrinas que se proclamam ser verdadeiras, mas como nós já falamos, são falsas. Paulo vem agora dar 2 exemplos específicos do qual era o conteúdo que estava presente nos lábios desses falsos mestres. Que a nossa piedade consistia de exercícios externos. Devíamos nos abster do casamento, não casando, e que devíamos nos abster de determinados alimentos, motivados apenas e unicamente por uma hipocrisia, que tentam, pela justiça própria, alcançar as bênçãos de Deus, abstendo daquelas coisas que Deus deu para nós, daquelas coisas que Deus deu para o nosso livre uso, buscando esconder a perversidade do seu coração através de ritos externos, dizendo que devemos abster do casamento e de determinados alimentos, indo de encontro com o ensino de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 16, que diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Uma informação que precisamos ter aqui, meus irmãos, que ambas as coisas propostas por esses falsos mestres, a Escritura não condena. A Escritura não condena o celibato. A Escritura não condena o jejum. A Escritura condena o propósito que são feitas essas coisas. O propósito por tais homens era fazer dessas obras humanas, não se casarem ou não comerem determinado alimento, alcançar a salvação, como se fosse um pré-requisito para a salvação, como se essas coisas alcançassem a bênção de Deus, o favor de Deus. Defendem que devemos evitar tais coisas para elevarmos a nossa santidade pessoal, mas nós sabemos que apenas praticar exercícios externos não eleva automaticamente nossa santidade, nossa espiritualidade, ainda mais se forem feitas com favor, com o intuito de alcançar o favor da parte de Deus. Esses falsos mestres, estão apenas satisfazendo o seu ego pecaminoso ao proibirem aquelas coisas que Deus deu para nós, que Deus nos deu a liberdade de usarmos. Eles querem agora ser mestres da nossa consciência, tirando o posto de Cristo, pois a nossa consciência pertence a Cristo, não pertence a homens, ainda mais homens com o engano e a mentira em suas bocas, tirando a liberdade que nós temos, nos prendendo a amarras de ritos, processos. E em seguida, ainda no verso 3, Paulo diz que Deus criou para serem recebidos. Paulo aqui no final do verso vem dizer que por mais que essas mentiras sejam muito sutis, elas são enganosas, elas são mentirosas. Por tais coisas foram criadas
por Deus para serem recebidas por nós, os fiéis. Todos os alimentos são postos pela mão do Senhor para nós, e nós podemos usá-los. Logo, o erro desses homens também está em proibir e exigir aquilo que Deus não exigiu a nós. E o texto continua que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Todas essas coisas que Deus criou para nós, Paulo dá a forma que essas coisas devem ser recebidas. A forma é com ações de graças, tendo a gratidão no coração pelo favor recebido por Deus. O Deus que é todo-poderoso, cuidando todo dia, diariamente, de nós. Assim, para aquilo que está vindo de Deus para nós, possa voltar para Ele em formato de gratidão por nós. A gratidão, meus irmãos, deve estar constantemente presente no nosso coração. E diariamente ela deve estar presente nos nossos lábios. Devemos ser gratos pelaquilo que Deus tem feito diariamente por nós. E em seguida ele continua dizendo que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Notem que tudo isso será recebido por aqueles que são de fato fiéis, aqueles que de fato têm a fé salvadora, que creem em Cristo Jesus, e ainda, pois são aquelas pessoas que conhecem verdadeiramente a verdade de Deus, sabendo que nós agora temos a liberdade em Cristo. Meus irmãos, muitos têm se levantado com a verdade de Deus, muitas igrejas sendo fundadas com a falsa prerrogativa de ter a verdade de Deus, mas quando nós olhamos, a palavra de Deus não é seu foco, todas as coisas são os seus objetivos, menos a palavra de Deus. E infelizmente muitas pessoas estão sendo atraídas por essas igrejas prometem o céu, mas não passam pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nós que somos fiéis e conhecedores plenamente da verdade, precisamos nos levantar e combater aqueles que estão distorcendo o ensino real de Cristo. Mas devemos ir além, devemos combater esses ensinos demoníacos tão presentes na nossa sociedade, tão presentes nos nossos círculos, seja no trabalho, na faculdade, na escola. Nós precisamos ser combatentes da verdade. Nós precisamos levantar em testemunho, falar das Escrituras contra essas pessoas, contra esses falsos mestres. Devemos testemunhar diariamente do Evangelho, para que essas pessoas não caiam mais nesse engano proposto por esses falsos mestres. Não podemos permanecer calados um só instante, não podemos nos calar nenhum dia, pois aqueles que militam, que lutam contra nós, lutam constantemente. E meus irmãos, quando tentarem colocar um peso de práticas e costumes, de ritos e processos em cima de nós, devemos nos lembrar que um homem é incapaz de salvar a si mesmo. Tudo aquilo que era exigido a nós, tudo que era necessário à nossa salvação, foi cumprido por Cristo Jesus. Agora nós temos a verdadeira liberdade, não somos presos a nada que a Escritura não condena. Cristo com seu sangue comprou nossa liberdade, tirando das amarras do pecado que nós estávamos presos. E o que é exigido a nós hoje é uma fé obediente, uma fé temente aos ensinos e ordenanças da palavra de Deus. A terceira e última lição sobre o abandono da fé é que este é vencido pela palavra de Deus. Observe comigo o verso 4 e o verso 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo agora ele vem fornecer a forma que esses ensinos propostos por esses falsos mestres podem ser vencidos pela palavra de Deus. Por isso, Paulo, adiantando um pouco o texto, no verso 13, vai dizer o seguinte: Timóteo, até eu chegar aí, que ainda estou longe,
Todo dia, leia, estude a palavra, porque através da verdade de Deus, esses falsos ensinos podem ser combatidos. Olha o verso 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Aplica-te à leitura, conheça a verdade. Então, Paulo reforça no verso 4 que tudo que Deus criou é bom. Ao contrário daquilo que os falsos mestres estavam dizendo, os cristãos, nós afirmamos que a bondade é essencial na criação de Deus, afirmando que tudo o que Deus fez, que tudo o que Deus criou é bom, é marcado pela excelência, inclusive os alimentos. Logo, nós podemos usar tudo aquilo que Deus fez. No relato do Gênesis, ao final de cada dia de trabalho do Senhor, na hora que ele descansava do seu trabalho, de mais um dia de criação, ele falava que tudo era bom, tudo era marcado pela excelência, tudo é perfeito, tudo que sai das mãos, tudo que nós olhamos é perfeito, porque é a criação do nosso Deus. Sabendo que sim, que tudo o que Deus criou é bom, mas devido ao pecado, o pecado veio e manchou a criação, e agora homens, movidos por seus pecados, fazem o uso ilegítimo da criação. Como assim? No excesso do uso das coisas, na distorção e no abuso da criação. Homens movidos por seus pecados promovem o uso ilegítimo da criação. E é apenas através da palavra de Deus que tais usos corrompidos podem ser vencidos. E ele continua: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. A nós, o que é requerido, que recebamos tudo com ações de graças, todas as coisas. Dessa forma, nada é rejeitado. Dessa forma é rejeitado aquilo que esses falsos mestres estavam propondo a nós. Como bem informa Paulo em 1 Coríntios 10, 30 a 31. Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Recebemos aquilo que Deus nos deu com ações de graças. E no verso 5 ele continua: porque pela palavra de Deus e pela oração santificados. Todas as coisas são santificadas, consagradas, separadas para Deus, separadas para o bom uso, através da oração de gratidão e através do conhecimento pleno da verdade de Deus. Não que as coisas que Deus fez precisam ser purificadas, não é isso, mas ao recebê-las, somos capazes de fazer bom uso, aproveitá-las com uma consciência limpa, pela palavra e pela oração. Porque para o cristão, o beber e o comer, o se alimentar, não são meras atividades, mas são atividades que nós fazemos para Deus, para a glória de Deus. Nesse momento, meus irmãos, eu me dirijo a todos os homens aqui de família e pergunto: vocês têm dado graças ao Senhor pelo alimento de cada dia? Antes de cada refeição você para e dá graças ao Senhor? Ao voltar do supermercado com mais um mês suprido, você tem dado graças ao Senhor? Graças ao Senhor pelo sustento? Nossos filhos, esposas, aqueles que convivem, aqueles que estão conosco em nossa casa, devem ver e observar que o mais que trabalhemos diariamente, dia após dia, é o Senhor que dá o sustento, é o Senhor que prova e dá as nossas necessidades. Ao fazermos isso, a dar gratidão em todo momento ao Senhor, todas as pessoas que estão ao nosso redor, todas as pessoas que convivem conosco na nossa casa, verão que nessa casa há um Senhor, verá que nessa casa há um Senhor que nós servimos e obedecemos, que nós somos submissos, que fazemos tudo para Ele. Verão que nossas casas são centros de missão, são casas que proclamam o Evangelho constantemente. Mas eu preciso ir além. Não devemos só dar graças no alimento, antes de cada refeição. Devemos levar a adoração ao Senhor, a gratidão ao Senhor em todos os momentos da nossa vida.
O nosso dia deve ser um dia de graças ao Senhor, no nosso trabalho, no nosso afazer, em tudo que fizermos. A adoração do Senhor deve estar presente na nossa casa, principalmente. O culto doméstico deve ser valorizado diariamente, que é ali que o Senhor é louvado, o Senhor é engrandecido. Aqueles que estão ao nosso redor aprendem mais, e assim o Evangelho cresce. Devemos solidificar a leitura, a meditação na palavra de Deus, a oração, dia após dia. E isso é nosso dever, homens, como líderes da nossa casa, devemos ter esse compromisso de fazer que todos aqueles que estão ao nosso redor, que convivem conosco, adorarem a Deus, levarem o conhecimento de Deus para essas pessoas. Como é dito em Deuteronômio 6:6-9. Prestem atenção, por favor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Dessa forma, meus irmãos, conhecendo a palavra de Deus constantemente, saberemos combater, saberemos evitar esses falsos mestres, essas mentiras que são propostas a nós, porque nós conheceremos plenamente a verdade. E tendo a plena ciência que a nossa maior necessidade é a fome espiritual, por isso que devemos recorrer ao pão da vida, ao pão que nos dá a verdadeira vida, como é dito em João 6,51. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Cristo Jesus é o nosso pão. É Ele que é a nossa maior fome. É Ele que devemos nos saciar diariamente. Cristo, no seu sacrifício por nós, nos deu a vida ainda sendo pecadores, sendo ainda culpados, pagando as penalidades que era necessária a nós. E agora e hoje nós temos plena vida e abundância em Cristo Jesus. Concluo, meus irmãos, dizendo que o abandono da fé é uma realidade que as Escrituras apontam, realidade que persistirá até a volta de Cristo. Nós já vivemos nos últimos tempos, já são dias de apostasia, por isso precisamos saber que Ele é presente em nossos dias. Não podemos ser pegos de surpresa, devemos estar vigiantes, atentos para esses dias, cientes que ela é a distorção da verdade de Deus, porque só há uma verdade, a verdade de Deus. E tudo que é dito, se não for a verdade, é engano, é mentira. Assim, nos apeguemos à palavra do Senhor, para que saibamos reconhecê-la. Nos apeguemos à palavra do Senhor, para que saibamos combater os ensinos propostos por esses falsos mestres, essas mentiras e enganos que são propostos a nós. Saibamos vencer pela palavra de Deus. Amém.